Olá, meus queridos e minhas queridas. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Eu gostaria de perguntar-lhes se vocês estão me ouvindo. Se o áudio está chegando com nitidez. Ótimo. As pessoas já estão sinalizando que o áudio está bom. Então vamos chamar Gerson, né, Gerson? Para você fazer as nossas considerações iniciais, a fim de que a gente dê início aos nossos estudos, ok? Ô Gerson, se você já puder pedir para eu lhe aceitar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcondes. Deixar nosso abraço aqui para o nosso amigo Marcondes. A gente não pôde ter e dar o nosso abraço pessoalmente. Lembrando aqui que a Obrigado. gente está estudando essa obra, né, Marcondes? Exatamente, Gerson. Mediúnica. É um trabalho belíssimo do projeto, né, Manuel Filomeno de Miranda. Sim, E tem esse aqui também, né? Que futuramente, quem sabe, a gente pode estar dando uma olhada, quem quiser também estudar, que é um livro que orienta a estudar o livro dos médios, né? Estudando o livro dos médios, dá um direcionamento também muito bacana e sem dispensar a íntegra, né? Mostrando, sinalizando como a gente deve sempre estar pesquisando. Então, verdade. nós vamos fazer a prece inicial aqui mais Marcondes, né, desse estudo que está muito bom sobre a qualidade da prática mediúnica. Nós vimos a mensagem, nós vimos a mensagem, né, aí do grupo Manuel Filomeno Miranda e do próprio Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco. E nós vimos aí vários pontos muito bacanas que Marcondes veio trazendo dessa mensagem, que falou da porta estreita, indicou ali o livro dos médios, mas falou da segurança do trabalho mediúnico. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, convido a todos que estão conosco, esse instante, em sentimentos, né, de amor, de fraternidade, buscar, nesse momento, elevar o pensamento ao nosso divino Mestre Jesus, rogando a luz, o amparo, que possamos abrir os nossos canais intuitivos para perceber as lições dessa noite, para que possamos compreender a complexidade, a beleza, o trabalho do que é trabalhar com a mediunidade a serviço de Jesus, sob os postulados espíritas. Que possa envolver o nosso irmão Marcondes nesse instante, envolvendo ele nesses fluidos fraternais, de amor, de amizade, onde possamos todos nós
junto com eles, interagir nos ensinamentos da nossa doutrina consoladora. E assim pedimos, Senhor, a vossa divina presença entre nós, para que possamos sempre lembrar que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, um abração, Marcondes, né? Uhum. Deixar aí a bola contigo. Eu vou saindo até para ficar melhor a visualização, né? E você Sim, interagindo também, ok? Vou tá ok saindo então, aqui Jé. e Uhum. ficando só acompanhando junto com o pessoal. Um abraço. Abraço, Gerson. Bom, para quem está entrando agora, meu nome é Marcondes, eu sou da cidade de Brumado e eu ministro alguns cursos na área mediúnica, faço pesquisas em mediunidade há 25, né? 25, 27 anos. E Gerson, ele me convidou para que a gente pudesse, durante esse período de confinamento, né, de recolhimento, procedermos a alguns estudos acerca da mediunidade e utilizando como bússola as obras do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Como ele já colocou, nós estamos estudando o livro Qualidade na Prática Mediúnica. Ao longo dessas 3 semanas, 3 ou 4 semanas, eu não me lembro, nós fizemos uma análise da introdução desta obra e a semana passada nós concluímos um estudo que nós fizemos de uma mensagem do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E essa mensagem, ela guarda relação com a mediunidade, a sua prática, etc. Bom, o livro Qualidade na Prática Mediúnica, esse livro que Gerson já mostrou para vocês, esse livro, ele está dividido em 3 partes, né? Veja só como é a dinâmica de construção do livro. Na primeira parte, os idealizadores, eles reuniram 10 grandes temas que enfocam mediunidade, respondidos pelos espíritos, né? Então nós temos aí o espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós temos Joana de Ângeles, nós temos João Cleofas, nós temos Viana de Carvalho, enfim, nós temos uma quantidade enorme de espíritos que respondem às questões vinculadas à área mediúnica. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro também são 10 grandes questões que envolvem mediunidade, porém nessa parte, quem responde é o professor Divaldo Pereira Franco. Ao longo das suas mais de 7 ou 8 décadas de envolvimento com mediunidade, ele foi abordado por 10 grandes questões, e aqui nesse livro ele vem respondendo. E a terceira e última parte, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele nos sinaliza como nós deveremos nos proceder diante da organização de um grupo mediúnico na casa espírita, não é? Bom, então, nós vamos nos debruçar em cada encontro a partir de agora, né, sobre uma ou duas questões desse livro. Nós vamos começar pela primeira parte, os Espíritos Respondem. Sugiro, quem ainda não adquiriu o livro, que o adquira. Ele está à venda tanto através do site da Mansão do Caminho, mas me parece que nós também podemos encontrá-lo em PDF, não é? E aí a gente pode estar utilizando para os nossos estudos, ok? Bem, gente,
Vamos lá. Na primeira parte desse livro, intitulado Os Espíritos Respondem, a primeira grande questão apresentada aos espíritos guardam relação com o afloramento da mediunidade. Então, todas as perguntas, elas têm como objetivo propor reflexões sobre o afloramento da mediunidade, não é? Então, foram 7 questões propostas aos espíritos sobre essa temática. A primeira questão, quem responde é o espírito Joana de Ângeles. Essa resposta, ela encontra-se no livro Momentos de Consciência, capítulo 19. Momentos de Consciência, capítulo 19. A primeira questão é esta. Vamos nos debruçar. Qual a procedência, a origem da mediunidade? Eu vou dar um tempo e vou repetir. Qual a procedência, a origem da mediunidade? Diante do que vocês já estudaram, vocês seriam capazes de responder esta questão sem fugir a uma fundamentação espírita? Diante do conhecimento que vocês têm sobre mediunidade, se eu ou se qualquer um lhes respondessem qual a procedência, lhes perguntassem qual a procedência, a origem da mediunidade, vocês saberiam responder? Então, vamos ver o que o espírito Joana de Ângeles nos responde. Vamos lá. A resposta desse espírito, ela a divide em 3 parágrafos. Me chama a atenção uma palavra que surge nos 3 parágrafos. Porém, vem sinalizando, apesar da semelhança de palavras, conceitos diferentes. Então vamos ler a resposta que o espírito Joana de Ângeles nos apresenta? Vamos à pergunta. Qual a procedência, a origem da mediunidade? E ela responde: no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. No complexo mecanismo da consciência humana, estou repetindo o primeiro parágrafo, a paranormalidade desabrocha, alargando horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Ela continua. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. E o terceiro e último parágrafo. Faculdade da consciência superior, ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. A linguagem que os espíritos utilizam é mais complexa do que a linguagem que Divaldo utiliza para responder. Vocês perceberão quando nós formos ler as respostas dadas por Divaldo e comparar a essas respostas, as respostas dadas pelos espíritos. O nível de complexidade é muito alto.
E os espíritos e o projeto Manuel Filomeno de Miranda, as respostas elas já estão mais no nosso nível de compreensão, não é? Bom, mas vamos lá. O que me chama a atenção nessa resposta dada por Joana é a palavra consciência. A palavra consciência. Porém, ela emprega a palavra em três sentidos diferentes. Ok? Bom, vamos lá ao primeiro parágrafo. Qual a procedência, a origem da mediunidade? No primeiro parágrafo. No complexo mecanismo da consciência humana. Nessa primeira linha, ela está dizendo que a mediunidade faz parte de um mecanismo complexo e que somente criaturas humanas têm acesso. É uma percepção humana e não guarda nenhuma relação com outras formas de vida. No complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha. Veja só, paranormalidade, para além do normal. O que seria a paranormalidade? O que seria normal? Já que nós estamos falando em paranormalidade, o que ela quer dizer com isso? Nós, criaturas humanas, de um modo geral, temos um corpo e temos uma mente vinculada a esse corpo, cujas percepções elas são comuns do dia a dia. O ouvir, o sentir, o vento, o paladar, a visão, são percepções que nós consideramos como sendo normais, né? Faz parte de uma normalidade. Quando eu falo normalidade, faz parte do comum das pessoas. E ela vem dizendo que no complexo mecanismo dessa consciência que a paranormalidade desabrocha. Logo, o que é paranormalidade? Toda percepção para além daquilo que os nossos sentidos físicos são capazes de perceber. Cheiros que não procedem dessa dimensão da vida, visão, audição, percepção de um modo geral no corpo físico e que estão em outras dimensões. Não é? Nem todo mundo consegue identificar essas percepções, apesar de todos a possuírem. Olha que coisa interessante. Todos nós possuímos a paranormalidade, mas nem todos a percebemos. Esse é o grande diferencial. Tem pessoas que falam, como é que eu faço para desenvolver a mediunidade? A mediunidade ela já se encontra em nós. O que nós precisamos é alargar a nossa capacidade consciencial de perceber o mundo espiritual. Não é uma espécie de academia onde nós vamos para desenvolver um músculo. Ela já está aí. Ela já está no nosso corpo. Ela faz parte da nossa alma. O que precisa é de uma percepção consciencial. Vocês vão me sinalizando se está um pouco árida a nossa resposta. Bom, mas de qualquer forma, o que eu quero que fique registrado nesse primeiro parágrafo é consciência humana. Não, os animais não têm mediunidade, as plantas não possuem mediunidade, e a mediunidade ela não faz parte de um grupo de pessoas, de uma classificação
Então, somente espíritas que possuem a mediunidade, ou somente aqueles que fazem parte de religiões de matriz africana que as possui de forma alguma. A consciência humana, não é? E para que serve esta mediunidade? Veja que o Espírito Joana de Ângeles, nesse primeiro parágrafo, já responde. Olha que coisa interessante. Você tem mediunidade, né? Agora você já descobriu a origem, a procedência na consciência humana, não é isso? Agora, veja que nesse primeiro parágrafo, além dela responder acerca da procedência e da origem, ela também nos coloca na pista dos objetivos, das finalidades. Olha que coisa gostosa, gente. Então vamos lá? Vamos no primeiro parágrafo ainda. Vou ler novamente o primeiro parágrafo. No complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, vírgula. Aí ela coloca os objetivos, as finalidades. Alargando horizontes da percepção. O objetivo de mediunidade é o quê? Alargar as nossas percepções. A gente somente enxerga com os olhos físicos aquilo que o mundo é capaz de nos mostrar, não é? A gente só consegue perceber através do tato, do paladar, do olfato, etc., coisas que estão vinculadas a esse mundo cuja matéria é mais densa, é mais pesada, né? Como diz André Luiz, é uma energia coagulada. Então é isso. Então a mediunidade vem com o objetivo de, segundo ela, alargar os horizontes da percepção. O que é percepção? O ouvido escuta coisas, um som normal. Então, o que seria alargar os horizontes da percepção auditiva? Escutar coisas que a maioria das pessoas, o comum das pessoas, não conseguem, não é? Então, por exemplo, os animais têm um aparelho auditivo de uma sensibilidade fantástica, gente. Eles conseguem ouvir coisas que a gente não consegue, entendeu? E os médiuns conseguem captar através da audição sons que provém de outra dimensão da vida. Então, os médios conseguem ver, né, cenas, eventos, além daquilo que o comum das pessoas, cheiro, quantas vezes a gente tem cheiro, né? Cheiro de rosas, cheiro de coisas que não fazem a menor relação com o ambiente que nós estamos, né? Muitas vezes a gente está num ambiente e a gente sente um cheiro de uma planta que não faz parte daquele ambiente. Olha que coisa, né? Eu me lembro uma vez que nós entramos na casa espírita para uma reunião mediúnica e na sala mediúnica, meus queridos, mas estava um cheiro de alecrim, não é? Tão forte, tão forte. E eu falei assim, gente, onde é que tem alecrim aqui? E quem entrou aqui? Nós procuramos fazer uma pesquisa, né? E não conseguimos encontrar a sala. Ela fica fechada a semana toda e de repente esse cheiro, né? De outras vezes é um cheiro de éter, né? A gente, nossa, que cheiro é esse? São os espíritos higienizando o ambiente para o trabalho que ali irá se desenvolver, não é? Então, mas nem todo mundo consegue perceber esse cheiro. Daí a percepção, olha o que Joana vem colocando, alargar os horizontes da percepção. Eu consigo perceber através de um tipo de sensibilidade que não é do corpo, mas da alma, cheiros deixados ali pelos espíritos, não é? Mas ela vem dizendo o seguinte, alargando horizontes da percepção.
Esses são os objetivos. Mas percepção em torno do quê? Das realidades. Reais do ser e da vida. Não é? Nesse momento, ela é de uma filosofia existencialista fantástica, né? É claro que com outras nuances, alargando as percepções em torno das realidades profundas do ser e da vida. Quais são as realidades profundas do ser e da vida? Nossa, todo pesquisador, quando se debruçar sobre esta pergunta, essa resposta dada, vai conseguir alargar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Quais são as realidades profundas do ser e da vida? Realidades profundas do ser, cuja mediunidade vem alargar as percepções. Aí eu pergunto a vocês, você que está me ouvindo, você é um ser humano dotado apenas de um corpo físico, ou você é um ser espiritual? Hein? Você é um ser humano ou um ser espiritual? Você teve origem numa fecundação, numa relação sexual entre duas pessoas? Você, enquanto ser, o que está fazendo na Terra? Você vai para onde? Depois que a anóxia cerebral ela se estabelecer. Veja que a gente tem aqui algumas questões interessantes que a resposta ela somente está a partir da relação que nós estabelecemos com o mundo espiritual através da mediunidade. Olha o que Joana de Anjos vem dizendo, que a mediunidade ela alarga a nossa percepção. A gente entende, a gente sente, a gente capta a percepção em torno do quê? Do ser. E o que a mediunidade vem nos possibilitar? O contato com o mundo espiritual, nos dizendo: vós sois um ser espiritual. E quem vai dizer isso? Os espíritos, já desencarnados, que não fazem parte mais desse plano. Se eu sou um ser espiritual, eu então vim de onde? Porque a gente sabe que o corpo, ele procede do corpo, né? Olha, Jesus, ele nos possibilitando refletir desde há 2000 anos, o corpo procede do corpo. O espírito procede do corpo? O que vocês acham? Os espíritos vêm nos dizer que não. Os espíritos, eles têm uma outra origem. E qual é a outra origem? De um ser espiritual único, e em sendo único, de grandeza inigualável, de inteligência suprema. A quem eu estou me referindo? A Deus. Então, foi Deus que nos criou enquanto ser espiritual, não é? Então veja que a mediunidade ela nos possibilita o alargar dessas percepções, é o objetivo da mediunidade, alargar as percepções em torno das realidades profundas do ser. Quem se é, de onde se vem, o que eu estou fazendo na Terra e para onde nós vamos. Quem vai dizer isso? As relações estabelecidas entre nós, seres encarnados, e os seres espirituais desencarnados. E essa relação somente pode ocorrer mediante a essa força
que Kardec a denominou de mediunidade, meio, ponte. Olha que coisa interessante, gente, não é? Mas não basta por aí. Já que a percepção alargada, né, é em torno do ser e da vida, o que é a vida? Vocês saberiam me dizer o que é a vida? Hein? Algumas pessoas, elas têm um conceito ainda bem limitado do que seja a vida, né? Ou dizem que a vida é apenas o corpo, ou dizem que a vida é apenas o mundo espiritual. Na verdade, a vida é tudo. A vida são as manifestações dos seres, seja estando ele no corpo ou fora dele. E a mediunidade nos possibilita ampliarmos a nossa percepção em torno da vida. Agora, já que a vida ela é única, não existem duas vidas, né? Então, assim, tem pessoas que falam, né? Ah, tem a vida espiritual e a vida corporal. Não tem vida espiritual e vida corporal. A vida é única. Tanto isso é verdade que tem alguns irmãos nossos de algumas correntes evangélicas que se utilizam de um texto do apóstolo Paulo para contra-argumentar de que não existe vida espiritual, quando ele diz que a vida é única, não é? E ele está certo. Paulo está certo. A vida ela é única. Agora, as existências é que são múltiplas. As existências são múltiplas. Nesse momento, eu, espiritual, estou me utilizando de um corpo que recebe uma identidade. Olha que coisa. Identidade, uma orientação sexual, é, uma classificação social, né? Uma manifestação racial. Mas isso são classificações dadas por criaturas humanas, ainda limitadas, porque o eu espiritual não tem sexo, o eu espiritual não tem classificação racial, posição socioeconômica, não é? O eu espiritual, ele é espírito e ele se manifesta enquanto encarnado nessas dimensões. Dimensões, aí nós temos a palavra dimensão. A dimensão de uma orientação sexual. Se eu perguntar para vocês qual é a tua orientação sexual, qual a sua identidade sexual, né? Então cada um vai dizer, mas são classificações humanas, não tem nada a ver com o espírito, e a gente faz tanta confusão, discriminando, né, gente? Então, assim, eu sou heterossexual, meu amor, você não é heterossexual de forma alguma, né? Ah, eu sou homossexual, eu sou bi, eu sou trans. Não. Eu estou vinculado temporariamente a esses gêneros, a essas orientações. A força, ele está para além disso. A força, a energia sexual, ela não tem nome. Ela flui do espírito para a vida, né? Ela flui do espírito para a vida. Você não é hétero, nunca foi hétero. Tanto isso é verdade que ao desencarnar, você não assume. A não ser que você esteja tão inferior assim, me permita a expressão que todos nós estamos, né? Ah, eu vou continuar sendo hétero, né? Ah, eu vou continuar sendo branco, né?
Eu vou continuar tendo esta classificação socioeconômica, etc. Bobagem, meus queridos. Se desvinculem dessas questões, né? Essas questões de branquitude, essas questões de hétero, essas questões socioeconômicas, porque cada vez que nós nos vinculamos a isso para nos separarmos das pessoas, provavelmente nós teremos uma decepção muito grande ao desencarnarmos, não é isso? Bom, mas veja só, quando o Espírito Joana de Ângeles coloca que a larga percepção em torno do ser e da vida, ela vem nos informando sobre isso, né? Essas dimensões psicológicas, dimensões sociológicas, dimensões raciais, dimensões de orientação sexual. Então, quem vem dizer tudo isso são os espíritos que do outro plano da vida vem nos informando acerca das realidades profundas da vida, não é? Então, nós já sabemos nesse primeiro parágrafo que a, a origem, a procedência da mediunidade é na consciência humana, não é animal nem vegetal, humana. E não pertence a nenhuma pessoa ou classificação social em particular. E qual é o objetivo da mediunidade? Alargar as nossas percepções em torno do ser e da vida. E é aí que nós precisamos entender as reuniões mediúnicas. Olha que coisa linda, gente. A partir do momento em que a gente passa a refletir em torno desta resposta joanina, a gente então passa a questionar a reunião mediúnica. Qual o objetivo de uma reunião mediúnica? O objetivo de uma reunião mediúnica é o mesmo objetivo da própria mediunidade. Olha que coisa linda! Vocês já se deram conta nas reuniões mediúnicas onde vocês frequentam? Qual o objetivo de uma reunião mediúnica? É o mesmo objetivo da mediunidade. E qual é o objetivo da mediunidade? Joana já responde: alargar os horizontes da percepção em torno do ser e da vida. Será que nós somos capazes de sairmos de uma reunião mediúnica com esses horizontes alargados? Será? Quando o espírito se manifesta numa reunião mediúnica, será que ele nos possibilita ampliarmos as nossas percepções em torno do ser espiritual que ali está, da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas esperanças? Será que ele nos permite ampliar? Será que ele também nos permite ampliar os nossos horizontes em torno da vida, da maneira como ele desencarnou, da maneira como a sociedade no mundo espiritual o recebeu? Porque existe uma sociedade no mundo espiritual, da mesma forma que existe uma sociedade no mundo corporal, né? Então, é possível nós lermos através da manifestação de um espírito sobre as realidades sociais, né? Ampliando as nossas percepções em torno da vida, do desencarne, das perturbações, etc. É muito interessante a gente refletir sobre isso, viu? Qual o objetivo da prática mediúnica? Alargar as percepções em torno do ser e da vida. Olha que coisa linda, não é? Anotem isso e levem isso para as reuniões mediúnicas e reflitam com todos. Oi, gente, Joana de Ângeles, ela deu essa resposta. Será que nós estamos alcançando em cada reunião mediúnica respondê-las? Porque precisa respondê-las, viu?
precisa respondê-las. Bom, vamos adiantar, gente, porque são 3 parágrafos. É uma respostinha desse tamanho, são 3 parágrafos, e que nos possibilita fazermos seminários de uma manhã, abordando essas questões, de uma tarde até de um dia. E ela continua no segundo parágrafo, respondendo qual a procedência, a origem da mediunidade. Aí ela coloca aqui agora, né? E eu falei para vocês que o que me chama a atenção nessas 3 respostas é a palavra consciência, não é isso? Né? No primeiro parágrafo, a consciência humana. Todos nós, criaturas humanas, né, possuímos essa mediunidade. Agora, no segundo parágrafo, ela volta. A mediunidade, vê lá, que vige latente no organismo humano. Olha o humano aparecendo de novo, né? Agora, olha o que ela coloca. Ela traz de novo a palavra consciência, porém em um outro sentido. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. A consciência aqui, ela continua sendo humana, porém ela coloca uma pitadazinha de sal para dar um sabor a essa consciência. Qual é a pitada de sal? Ela coloca a palavra aprimoramento e ela coloca a frase consciência de responsabilidade. Nota? Então, não são todas as pessoas que possuem mediunidade que a possuem em o que ela chama de consciência de responsabilidade. E é essa consciência de responsabilidade que irá aprimorar a mediunidade, não é? Consciência de responsabilidade. Logo, o que é consciência de responsabilidade, gente? Não é? O que é consciência de responsabilidade? É nós encararmos a mediunidade como algo muito sério, como algo que tem a ver com uma percepção do ser e da vida e que exige de nós uma consciência responsável. Por quê? Porque se nós não tivermos essa consciência de responsabilidade, nós poderemos nos vincularmos a seres irresponsáveis do mundo espiritual. Olha que coisa, não é? Então, se a mediunidade pertence a todo mundo, ela não é sinônimo de qualidade, de responsabilidade, não é? Então, a responsabilidade, ela não pertence a todo mundo. Vamos lá. A mediunidade, ela pertence a toda criatura humana. Tá certo? Respondemos essa pergunta. Agora, a responsabilidade, ou seja, o uso que se lhes faz da mediunidade, pertence a todo mundo? Né? Então, vamos lá, né? Quer ver uma coisa interessante? Boa parte das criaturas humanas possuem os membros superiores, não é isso? Nós temos mãos, não temos? Todos nós. Isso é comum, não é? Comum. Comum por quê? Porque muita gente possui essas mãos, igualmente são responsáveis para usá-los? O que é que vocês acham? Né? É claro, a lógica nos diz que não.
Nós podemos usar as nossas mãos para soerguer pessoas caídas, para afagar pessoas que estejam em sofrimento, para acenar as pessoas dando tchau, para sustentar aqueles que estejam fragilizados. Mas também podemos usar as mãos para apontar os defeitos. Podemos utilizar as mãos para tirar a vida. Podemos utilizar as mãos para destruir pessoas. Então, essa comparação muito simples, me permitam, ela nos vem fazer refletir a mediunidade. Não é? Então, a mediunidade, ela pertence à consciência humana, mas somente a consciência de responsabilidade é que lhe dá qualidade. Consciência humana e consciência de responsabilidade. Vocês viram aí que coisa interessante? Vamos lá, quer ver? Vou ler de novo o segundo parágrafo. A mediunidade que vige latente no organismo humano, que é a consciência humana, aprimora-se. Olha a questão da qualidade, gente. Aprimorar-se. Somente ganha qualidade com o contributo da consciência de responsabilidade. E aí vocês começam a perceber que essa consciência de responsabilidade, ela precisa ser desdobrada. É isso que o estudo faz. Ô Marcondes, quando Joana fala de consciência de responsabilidade, o que é responsabilidade mediúnica, a que ela chama de consciência? É isso que a gente vai estudar, viu, gente? A gente vai estudar isso, para a gente poder entender e nos diferenciarmos das pessoas que não têm consciência de responsabilidade, tá bom? E ela vai colocar, e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. Então, a consciência da responsabilidade e a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que a mediunidade ela se manifesta de maneira diferente nas pessoas. Essa força que todos nós possuímos, capaz de perceber, né, que nos possibilita ampliar as nossas percepções, essas percepções elas não são a mesma, enquanto uns escutam, outros já veem, outros já se arrepiam, outros já falam. São raros aqueles que possuem uma quantidade de percepção muito grande, não é? Então, cada um se movimenta no que Joana vem colocar aqui, olha só, função. E mediante a atenção que o exercício da sua função. Então, eu descubro que eu tenho uma mediunidade cuja percepção se manifesta através da psicografia. Eu vou escrever, não é? Eu não vejo espírito, não escuto os espíritos, não tenho outras percepções, mas a escrita, o que ela está orientando para que eu faça atenção a essa função, né? E mediante a atenção que o exercício da função bem direcionada lhe concede. Então é a psicografia, tá bom? Todos nós possuímos uma função. Tem uns que escutam, tem uns que veem, tem uns que falam, tem uns que escrevem, etc. Então, eu preciso dar atenção, por exemplo, à escrita. Agora vamos mergulhar um pouco no conceito de atenção. O que significa, então, atenção? Né? Vamos ler novamente? E mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. Atenção
mediante a função bem direcionada. A pessoa tem uma habilidade psicográfica fantástica, né? Escreve o que os espíritos ditam. Agora, essa escrita, ela é bem direcionada? Hein? Ela atinge um propósito? Porque não basta apenas escrever. É preciso que essa escrita, que essa psicografia, ela seja bem direcionada. Olha que coisa, né? Ah, eu tenho mediunidade psicográfica. Sim. E daí? Ela vai ser bem direcionada? Eu preciso entender o conceito de bem direcionada, não é? Para a gente não estar usando a percepção mediúnica de maneira inútil. Pessoas que psicografam mensagens em reuniões mediúnicas, sim. E daí? Está tendo uma boa direção, um bom direcionamento? A mesma coisa é a psicofonia, né? Então, as pessoas que utilizam, os espíritos que utilizam do aparelho vocal, da audição, não basta apenas que eu tenha uma função. Eu sou um médium psicofônico numa reunião mediúnica. Essa psicofonia, ela está sendo bem direcionada? É isso que importa, nós consideremos, tá certo? Bom, agora, só que aí ela vem falando dessa consciência de responsabilidade, viu, gente? Que tem a ver com aprimoramento, que tem a ver com bom direcionamento, que não são todas as pessoas que possuem do mediunidade também possuem. Agora vamos para o último parágrafo, para a gente poder concluir, e ela vai dizer: faculdade da consciência superior ou espírito imortal reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. É faculdade da consciência superior, é do espírito imortal. Não pertence ao corpo físico, né? Então, é o espírito que detém a faculdade mediúnica. Esta faculdade, ela atravessa um corpo, um organismo chamado perispírito, não é? E esse perispírito imprime nas tecelagens do corpo físico, né? E onde necessariamente, né, essa manifestação no corpo físico, aí tem muitas pesquisas que dizem, né? Alguns dizem que, e aí André Luiz vem colocando sobre o espírito irradia a mediunidade para o perispírito, estando mergulhado no corpo físico, se manifesta através dos chakras, dessas rodas, desses vórtices, né? E aí nós temos o sistema nervoso central, os chakras coronário, o chakra frontal, né? Então, André Luiz estuda a glândula pineal, também chamada epífise, né? Que tem uma função orgânica, mas também tem uma função espiritual. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um grande psiquiatra, ele vai fazer a sua tese de doutorado sobre a mediunidade, tomando como base a glândula pineal. Eu acredito que vocês já ouviram falar, se não, pesquisem no Google a glândula pineal, pesquisada por Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, Joana de Ângeles, ela vem dizer que essa consciência superior é de onde parte a mediunidade. Reveste-se dos órgãos físicos, que é o nosso corpo, para se exteriorizarem no mundo das manifestações. Tá bom, gente? Bom, nosso tempo já está se esgotando e daqui a pouco já vai o Instagram já vai nos apontando aqui quantos segundos nós teremos. Agora vamos ler todo de uma vez, para no nosso próximo encontro a gente passar para a segunda pergunta, que é respondida pelo Espírito Viana de Carvalho, né?
Eu vou ler só a segunda pergunta para vocês já ficarem com água na boca e convidarem as outras amigas, os amigos de vocês para participarem. Pergunta ao Espírito Viana de Carvalho. O afloramento da mediunidade tem época para acontecer? Se vocês baixarem esse livro, leiam para a gente poder, para que nós possamos nos debruçarmos sobre ele. Agora vamos ler novamente a resposta que Joana de Ângeles deu, né? Pergunta, qual a procedência, a origem da mediunidade? E ela responde, no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando horizontes de percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. E ela conclui, faculdade da consciência superior, ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos, que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. No mundo das manifestações concretas, que é no mundo objetivo. Ok? Bom, essa resposta o Espírito Joana de Ângeles a deu e encontra-se no livro Momentos de Consciência, no capítulo 19. E ela está nesse livro, Qualidade na Prática Mediúnica. Tá ok? Bom, então, veja que o nosso tempo ficou praticamente todo sendo utilizado nessa pergunta, nessa resposta. Bom, gente, o Instagram já me deu aqui a sinalização, nós temos 20 segundos para concluir. Eu gostaria de agradecer a vocês e serve para as nossas preces o encontro de hoje e que Jesus nos abençoe, nos guardando sempre em sua paz. Muita paz a todos.